essa aula para a gente preparar nosso ambiente de desenvolvimento. Então, a gente vai fazer as instalações necessárias aqui. Nessa aula, vamos instalar o Flutter. A gente não falou muito sobre o Flutter, mas a gente já vai instalar diretamente o Flutter, que ele já vem junto o Dart. Então, a gente precisa instalar o SDK, que é o kit de desenvolvimento, né, no nosso computador, para a gente poder desenvolver com Flutter, framework Flutter e a linguagem Dart no nosso computador. Também vamos utilizar o Visual Studio, né, o VS Code, na verdade, que a gente chama de VS Code, que é um editor de códigos gratuitos, tá bom? É o editor de código que a gente vai começar a programar a partir de agora, até o final do nosso curso a gente vai utilizar ele. E a gente já vai instalar o Flutter de uma vez, que instalando o Flutter já instala o Dart também. Nas próximas aulas a gente ainda vai trabalhar só com Dart, o Flutter vai ficar mais para frente, e quando a gente entrar em Flutter, realmente a gente vai voltar nessa parte de instalação, vai precisar fazer umas configurações a mais, mas não vamos se estender muito na questão do Flutter aqui agora, tá? Vou mostrar para vocês como é que faz a instalação, mas a gente vai utilizar o Dart nas próximas aulas ainda. Então é bem simples fazer a instalação, tá? Tô aqui com o Windows Sandbox, que é um Windows zerado aqui. Vou mostrar para vocês. Você pode entrar no site flutter.dev. Se eu conseguir acessar o site do Flutter aqui, você vem em Docs, instala o Flutter. Aqui você consegue um passo a passo de como instalar o Flutter na sua máquina. Passo a passo aqui direto da documentação do Flutter mesmo, né? Que aparece os sistemas operacionais, no nosso caso é o Windows, né? Aqui ele recomenda selecionar Android, que não faz tanta diferença para instalar o Flutter em si. O que é o Flutter? Ele é um framework multiplataforma, então você consegue desenvolver aplicativos nele, tanto para Android como para iOS, consegue desenvolver aplicativos web, sites, né? Você consegue desenvolver aplicativos desktop, Windows, né? Um sistema para Windows, um programa para Windows, para Linux e para o sistema operacional dos computadores da Apple também. E depende para que você for, para qual plataforma você for fazer, você tem que instalar alguma coisa, tem que fazer alguma configuração a mais, tá bom? Então, selecionando aqui, ele vai te orientar. Ele recomenda instalar o Android, também recomendo, se você for instalar por aqui, selecionar o Android, porque ele já te mostra o que você tem que instalar para fazer aplicativos para Android, tá? Mas a gente não vai abordar isso agora, a gente só quer instalar o Flutter mesmo, para a gente poder já vir com Dart junto, a gente poder se aprofundar na linguagem Dart. E a gente não vai fazer essa instalação padrão aqui do site do Flutter. Nosso curso a gente visa é, ser mais prático possível. Então, já vou mostrar o que eu utilizo no meu dia a dia profissional mesmo, que é uma ferramenta que faz o gerenciamento das versões do Flutter. O Flutter tem várias versões, é um framework do Google e o Google está sempre atualizando ele, então ele tem várias versões. Então, num ambiente profissional, muito provavelmente você tem que trabalhar com várias versões. Então, num projeto você trabalha com uma versão mais antiga, em outro projeto é uma versão mais nova. Então, isso com certeza vai acontecer caso você venha trabalhar profissionalmente com Flutter, né? E essa ferramenta chamada Puro, ela auxilia muito nisso. Você fazer o controle das versões do Flutter, você conseguir chavear as versões, mudar de uma versão para outra de forma muito fácil. Então, se você instalar, fazer o passo a passo aqui do site do Flutter, ele te ensina como instalar o Flutter bem tranquilo até, mas através do Puro, da ferramenta Puro, é mais fácil ainda, é o que a gente vai utilizar aqui, tá bom? Aí para você acessar essa ferramenta, é só vir aqui no site deles, puro.dev também, e aqui é um sitezinho muito simples que já te mostra aqui o passo a passo, o que você tem que fazer, tá bom? Então já vamos direto aqui para a instalação. Primeira coisa, você tem que ter o Git instalado para você instalar o Flutter. Esse é um pré-requisito do Flutter, tá bom? Você do Flutter mesmo também fala aqui, ó, precisa ter o Git instalado. Se você ainda não sabe o que é o Git, está começando realmente na programação agora, ainda não sabe o que é o Git, pode ficar despreocupado, não precisa nem saber. É uma ferramenta muito útil que todos os desenvolvedores, todo mundo que programa utiliza, mas a gente não vai ver isso aqui agora sobre o Git, a gente não vai ver aqui sobre o Git no nosso curso. Se quiser dar uma pesquisada sobre o que que é uma ferramenta para você gerenciar o seu código, né? Fazer controle de versão do código. Mas enfim, vamos seguir lá, é bem fácil instalar o Git, né? Pode vir direto no link aqui do site deles mesmo, clicar para fazer o download, tá? Eu já fiz o download e fazer a instalação, é bem simples. Vou abrir os downloads aqui, ó, o Git, só dar next, 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 next. Ele vai instalar o Git na sua máquina aí sem problema, tá bom? Vamos esperar terminar de instalar aqui, que é necessário para a gente poder prosseguir. Então, quando terminar de instalar o Git, eu aconselho você a abrir o seu PowerShell e verificar se o Git está tudo ok, tá bom?
Está funcional, para a gente poder instalar o Flutter. Esperar terminar aqui rapidinho. Fechar aqui, a gente abre o nosso PowerShell. Abre o PowerShell, só digitar aqui, Git. Se aparecer isso aqui é porque está funcional, funcionou na sua máquina, não apareceu nenhuma letra vermelha dando erro. Apareceu aqui os comandos, o Git está instalado na sua máquina funcionando, beleza? Aí a gente volta aqui agora no site do Puro. Agora a gente vê aqui, ó, para instalar no Windows, você seleciona qual é o seu sistema operacional no Windows e só você executar esse código aqui no seu PowerShell. Então você copia ele aqui, né? Tem um botão aqui do lado para copiar. Você clicando aqui já copia o código. E alerta aqui, ó, para você executar o seu PowerShell no usuário normal seu, no seu usuário atual. Não executa o PowerShell como administrador, tá? Ele está alertando aqui. Então nosso PowerShell já está aberto aqui. Só digitar, você abrir o PowerShell, não executar ele como administrador, você abrir normal aqui, tá bom? Então, ele falou só executar esse código que a gente consegue copiar ali do site, só executar ele mesmo. Ele vai baixar e instalar essa ferramenta pura aí na sua máquina. Bem tranquilo, você não precisa fazer nada, então é mais fácil instalar o Flutter aqui para essa ferramenta do que lá o passo a passo do site do Flutter, tá bom? Então, com o puro instalado na sua máquina, a gente já consegue ver os comandos logo aqui embaixo aqui, comando para a gente criar uma versão. Então, se a gente quiser criar uma versão do Flutter, a gente executa um comando, ponto. Já baixou, instalou aquela versão para a gente. Se a gente quiser instalar outra versão, a gente vem e executa. Aqui está instalando a versão estável, aqui está instalando a versão 3.13.6. Então, é muito fácil você instalar versões. Aqui está fazendo upgrade de alguma versão. Então, aqui tem os comandos básicos dessa ferramenta Puro, mas é muito fácil de utilizar, né? Puro Create, você vai criar uma nova versão do Flutter na sua máquina. Ele vai baixar essa versão, vai instalar na sua máquina. Aí, quando você for utilizar o seu projeto de Flutter, você diz qual versão você quer utilizar, apenas com uma linha de código. Então, você consegue utilizar várias versões do Flutter na sua máquina de forma bem fácil. Por isso que eu gosto muito de utilizar essa ferramenta aqui. Então, vamos voltar aqui, ó. Deu que instalou, deu sucesso aqui. Depois de instalar, você tem que fechar seu PowerShell e abrir de novo, tá bom? Você fez isso aqui, fechou, você digita aqui o comando pull ls. Ele vai listar as versões que a gente tem instalado no nosso computador. No caso, a gente não tem nenhuma versão aqui ainda. Tá vendo? Então, vamos instalar a versão estável. A versão stable é a última versão, a versão mais atual do Flutter na versão estável, né? A versão estável mais atual. Então, é só executar o comando pull create. Vamos ter que dar um nome para essa versão, né? Essa versão estável, vamos dar o nome de stable mesmo. E literalmente a versão, né? A gente quer a versão stable. Então, a gente criou aqui, ele vai baixar e instalar essa versão para a gente, tá bom? Pode demorar um pouco aí, dependendo da internet. Ele vai baixar e instalar isso aí para a gente. Aí, se você quiser criar outra versão, você pode passar na versão especificamente, igual essa aqui, ó, 3.3.6. Isso aqui é para você dar um nome. Então, é por create o nome da versão que você quer e a versão. Aí, quando você quiser utilizar essa versão, ó, só você usar puro, use e o nome da sua versão. Então, essa ferramenta é maravilhosa, muito fácil. Não tem muito o que fazer, só isso já está instalado o Flutter e o Dart na sua máquina. Tá? Caso aconteça algum erro com vocês aí e não estiver conseguindo, tenta me contatar aí que eu tento ajudar vocês. Mas não tem por que dar muito erro não, tá? No caso aqui, ele já está baixando, ó, já terminou de baixar, já criou para a gente. Vamos virar puro ls. A gente vê aqui, ó, tá vendo que agora a gente tem a versão stable. A última versão do Flutter é a 3.32.4. Se a gente quiser instalar uma versão anterior a essa, trabalhar com a versão anterior, a gente não precisa instalar essa versão. A gente basta executar o create na versão específica que a gente quer, tá bom? Feito isso, vamos baixar o VS Code. VS Code, download. Entrar no meu link aí mesmo, baixa do seu sistema operacional, a gente já baixou aqui também. Não tem mistério. Só executar e avançar, avançar, avançar. Tem que aceitar o termo aqui. Terminar de instalar aqui. Estou tentando ser o mais breve possível nessa aula, tá bom? Não vou abordar as coisas
de plataforma, de como instalar para Android ainda, isso vai ser só, a gente vai ver só quando a gente for trabalhar realmente com Flutter, tá bom? Quando terminou de instalar, vamos iniciar o VS Code. Vai abrir aqui o VS Code. Nesse momento, eu acho bom vocês dar uma pesquisada aí sobre o VS Code. Tem como você configurar ele tudo aqui. Se você gosta da tela preta, da tela branca, eu particularmente só consigo trabalhar com a tela Dark, né, que a gente chama. Mas você consegue mudar as cores, tudo nele, configurar ele tudo. A gente não vai abordar isso aqui. Pode dar uma pesquisada aí se você quiser. Tudo que você precisa fazer no VS Code aqui é você abrir aqui ele e digitar Flutter. Digitar Flutter aqui, você precisa instalar a extensão aqui, ó. No caso aqui já está até instalada, né? Fiz um teste aqui, instalei o VS Code anteriormente para ver se ia funcionar aqui no Sandbox. Ele não deve ter desconfigurado as configurações dele, mas você vai vir aqui, ó, extensões, pesquisar Flutter. Essa primeira que aparecer aqui, verifica se é escrita aqui Dart Code. Você instala ela. Você vai instalar essa extensão do Flutter e do Dart também para você aqui no seu VS Code. É tudo que você precisa para começar a programar aqui em Dart no VS Code com a gente. Beleza? Então, feito isso, está tudo certo. Pode vir aqui, ó, Open Folder. Vamos aqui na área de trabalho. Criar uma nova pasta aqui. Aulas. Selecionar a pasta aqui. A gente já pode começar a criar arquivo aqui dentro. Ó. Por exemplo, a aula, se você clicar aqui, você cria um novo arquivo aqui nessa pasta. Clicar aqui, aula 01.dart. Então, todo o código Dart vai estar dentro aqui do arquivo .dart, né? A extensão da linguagem Dart, que é literalmente o nome dela, .dart. Você criou esse arquivo aqui, ó, a gente já pode executar um código aqui para testar, ver se está funcionando mesmo. O Flutter e o Dart aqui para a gente. Vamos executar um print aqui. Vamos executar isso aqui, ó. Pode ver que ele já abre aqui, ó. Esse aqui é o terminal aqui do VS Code, a gente consegue ver as coisas, né? A gente já viu isso lá nas primeiras aulas. Só que lá no Dartpad, né? Então tá aqui, ó, VS Code funcional. A gente está executando um código Dart diretamente no nosso computador. Sucesso, conseguimos instalar o Flutter e o Dart no nosso computador aqui. Vou fechar isso aqui sem problema. Então, é tudo que você precisa para seguir nas próximas aulas, tá? Quando a gente for começar a falar especificamente de Flutter, aí a gente vai abordar mais questão de instalação aqui, de como instalar o Android Studio, precisa aceitar algumas licenças, como criar um emulador de Android dentro do seu computador, para você poder executar seus aplicativos, tá bom? Daqui para frente a gente só vai usar o VS Code e nos nossos projetos futuros a gente vai sempre desenvolver para Android, tá? A gente vai fazer um aplicativo para Android e para web, justamente para a gente ver essa questão multiplataforma funcionando do Flutter. A gente vai trabalhar com esses dois ambientes, Android e web. O web você não precisa fazer nada, já tendo o Google Chrome instalado na sua máquina aí, você já consegue executar Flutter para web, tá bom? Mas para Android precisa fazer umas configurações a mais que a gente não vai ver hoje. A gente vai ver quando a gente for começar realmente em Flutter, tá bom? Então isso aqui é tudo que a gente precisava para poder trabalhar com Dart no nosso computador, beleza? Nas próximas aulas a gente vai ter algumas aulas dedicadas ao Dart especificamente, se aprofundando na linguagem Dart, para só depois a gente partir para o Flutter, tá bom, galera? Então espero ver vocês aí na próxima aula e até lá.